Bem, gente, vamos estudar hoje o gênero dramático, sendo esse o último gênero dos gêneros literários. A palavra drama vem do grego e significa ação. Logo, é um acontecimento ou situação com intensidade emocional, a qual pode ser representada. No sentido literário, falar de drama é falar de teatro. Esse gênero começou com a encenação em cultos a divindades gregas, haja vista que em suas festas religiosas homenageavam ao deus Dionísio, Baco. A princípio, os gregos abordavam apenas dois tipos de peças teatrais, a tragédia e a comédia. E entre os principais dramaturgos figuram-se Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes e Antífanes. Características do gênero dramático. É constituído para sua encenação, estando dividido em atos e cenas. A história é contada pela fala das personagens. Apresenta indicações cênicas que auxiliam a representação. Subgêneros do gênero dramático. Eram várias as espécies que representavam o gênero em questão. Entre elas destacam-se auto, peça teatral sobre temas religiosos ou profanos com um teor moralizante que, através de alegorias, visa satirizar e educar. As personagens são frequentemente representadas de forma abstrata. A bondade, a fome, a inveja. Comédia, peça teatral que visa criticar os defeitos humanos e da sociedade através da exploração de situações ridículas e cômicas do cotidiano. As personagens são maioritariamente estereotipadas. Tragédia, peça teatral sobre um acontecimento trágico que retrata adversidades e sofrimento das personagens, culminando no final funesto. Visa impressionar a audiência, provocando terror e compaixão. Tragicomédia, peça teatral que mistura características da comédia e da tragédia. São abordados assuntos trágicos e é retratada a desgraça das personagens com elementos cômicos e toques de humor. Farsa, peça teatral sobre situações grotescas e ridículas da vida cotidiana e familiar. Apresenta um caráter exageradamente caricatural e satírico. Visa criticar a sociedade e provocar o riso da audiência. E é isso aí, gente. Até logo mais num outro Estudando a Literatura. Até lá! A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Oi, gente, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, que vocês estejam muito bem. Graças a Deus, eu não sei você, mas aqui melhorou mais porque a temperatura, subiu. Eu não gosto de frio, então quando chega esse tempo friorento aí, não gosto. Então, não sei você, mas eu estou adorando a temperatura ter subido um pouco. Espero que aí na sua cidade também esteja agradável como está aqui. E falando em temperatura, falando em calor, a gente vai visitar agora, conhecer, na verdade, uma amiga, uma grande estudiosa, né, dessas emoções, e ela está falando diretamente da cidade do Sol e do Sal. Você sabe da onde é? Isso mesmo, Natal, a bela Natal, a linda Natal que eu amo tanto e que tenho muitas saudades, morei lá por muito tempo. Vamos conversar com a querida Tânia Monte. A biografia dela, deixa eu pegar a colinha porque é grande, para a gente não correr o risco de errar. Ela, gente, a Tânia, é mestre em ciências sociais, pedagoga, terapeuta, transpessoal, pesquisadora de gestão emocional e espiritualidade,
neuropsicopedagoga clínica. Ela é também fundadora e trabalhadora da Associação Espírita Seguidores de Jesus, né? Em Natal, tudo isso em Natal, no Rio Grande do Norte. A Tânia, gente, ela tem todos esses conhecimentos, ela vai conversar conosco hoje a respeito, né? Baseando-se num livro do médium e grande trabalhador, tem um trabalho lindo em Pau da Lima, na Bahia, que é o Divaldo Pereira Franco, o livro Médiuns, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Você que gosta desse tipo de literatura, tá aí uma excelente dica de leitura. Entre outros livros que ela vai citar, o livro dos médiuns, a gente conversou também sobre algumas pesquisas, né, na área da ciência sobre a questão da mediunidade. Por quê? Que a gente vai falar de um tema, ó, muito legal. Mediunidade e as emoções em tempos de pandemia. Você que é médium, seu centro está fechado, você não sabe o que fazer, está sentindo, né, os incômodos aí. Enfim, gente, a gente vai tratar desse e de muitos assuntos ligados a este, que aos desdobramentos, né, com a nossa querida Tânia Monte. Então, não esquece, primeiramente, de clicar no joinha aí. Clica, vai lá. Ótimo. Agora, depois, compartilha o vídeo. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Mas, gente, você está perdendo tempo. Se inscreve no canal. Isso. Divulga, fala para seus amigos. Você que tem, gente, uma pauta legal, um vídeo legal para mandar, faz resenha, manda literagindo20@gmail.com, tá bom? Não se esquece, você também tá vendo antes, né, um informativo da Casa Editora O Clarim. Vai lá, conhece, é parceira nossa agora, também aqui, a Casa Editora O Clarim, nosso muito obrigada. E você vai lá, tem muito livro em promoção, gente, inclusive 2 livros meus, os primeiros que foram publicados, Sofia, Rainha do Povo, e A Viagem, Uma Busca pela Verdade, R$ 9,90. Isso, R$ 9,90. Já imaginou? Aproveita, dá aquele presentão, então compra, tá chegando aí. Quer dizer, foi, né? É porque a gente tá gravando antes. Mas, ó, Dia dos Namorados, gente, é todo dia. Dia da mãe, dia do amigo. Então, aproveita a oportunidade, vai lá, visita e faça a sua compra, tá bom? E é isso aí, gente. Acho que se tem alguma coisa eu já esqueci, mas é isso. Um ótimo domingo, uma semana aí, ó, cheia de bênçãos, com muita paz. Nosso muito obrigada à nossa querida Tânia. Vocês vão acompanhar aí. Ela já prometeu, ela e o marido dela, de estar trazendo o trabalho que eles fazem lá, que é da psicopictografia, que é a pintura mediúnica, que eles trabalham lá na casa deles, para estar mostrando aqui pra gente, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Uma ótima semana. Seja tudo de bom aí. Força, fé e vamos embora, porque a gente não pode desistir nunca, né não? Até lá. Tchau, tchau. Olá a todos. Bem, gente, hoje temos o prazer de trazer até vocês uma grande amiga que está direto de Natal. Vocês conhecem Natal? Cidade do Sol e do Sal. Linda Natal. Olá, Tânia. Muito prazer em recebê-la aqui para falar de um tema mais que importante, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Gisete. Realmente uma amiga que há tempos a gente não se via, matando a saudade, pelo menos virtualmente, na época que morava em Natal. Realmente um tema muito importante. Como está Natal, Tânia? Muito sol, muito sal, terra boa. Muito calor, muito calor, muito calor. Como sempre. Que bom. Tânia, quando eu conversei com você, né, para a gente conversar, eu sei dos seus estudos, né, ao longo desses anos, e você me falou a respeito da questão da mediunidade aí, desses desafios no tempo, né, nesses tempos que vivemos. Mas a gente sabe, Tânia, que não é de hoje que a gente enfrenta desafios, né? Reencarnar é um grande desafio. Muito se fala, se coloca, e às vezes essa situação nova traz essa questão do desconhecido
que esse desconhecido gera pânico, medo, o que pode aumentar, não é, o problema e trazer um desconforto muito maior do que já realmente já é, não é verdade? É verdade, porque quando se trata de mediunidade, a gente sabe que é em detrimento de religião. Mediunidade é uma função orgânica, nós nascemos médios, inclusive independente de religião, não circunscrito ao espiritismo, podemos ser médios, inclusive, que não professem nenhuma religião, e realmente o desconhecimento da mediunidade pode nos trazer bastante dificuldades, inclusive as emocionais. Você diria, Tânia, que nós estamos reaprendendo a viver depois, a gente ainda está na pandemia, ainda não passou. Então, a gente está reaprendendo a viver? Sim, nós estamos reaprendendo o novo normal, né? Inclusive, ainda não sabemos como será esse novo normal, porque é uma situação nova, que a maioria de nós não passou, não sabe, inclusive, muita gente, inclusive, não sabe como se posicionar, e isso implica em ansiedade, em angústia, em medo, agrava processos, inclusive, de depressão, de transtornos, porque é uma situação nova e nós não estávamos preparados para ela. Realmente é algo que a gente vai, embora assim, que o homem é um ser que se adapta, né? Você acha que essa adaptação a essa nova realidade, qual vai ser o maior desafio? O maior desafio é aprender a viver em circunstâncias diferentes. Por exemplo, nós brasileiros, culturalmente, nós temos, abraçamos, beijamos, e isso já é uma situação conflitante, porque mesmo após a liberação das pessoas para sair de suas casas, voltar ao seu trabalho, a gente ainda vai se adaptar porque a doença vai permanecer. Então, a gente vai ter que mudar os nossos hábitos de vida diários, não só familiares, mas no trato social. Você colocou no seu tema, né, desafios para esses tempos de pandemia, a questão da mediunidade. Tânia, gente, para quem não sabe, é médium, trabalho. Vocês viram que eu falei, né, na abertura, um pouco da biografia dela, mas ela trabalha há muito tempo com um trabalho, inclusive ela, o esposo dela também faz pinturas mediúnicas, belíssimas, por sinal. Mas por que você colocou a questão da mediunidade aí? Porque é o seguinte, em função da pandemia, nós trabalhadores, vamos falar agora para trabalhadores espíritas, né? Embora o canal não seja somente para pessoas espíritas. Nós estamos em nossos lares e não podemos realizar as nossas atividades. E quem é médium 24 horas por dia. Não só no centro espírita, mas na sua vida. E então a dificuldade é justamente isso, a percepção dos espíritos, você perceber que eles estão próximos e você ter que manter o equilíbrio emocional, porque o trabalho não está sendo realizado nas atividades, nas casas espíritas, em função da pandemia. Uhum. E é difícil, né, para quem é médio que tem... É difícil para quem vê espíritos, para quem ouve espíritos, é difícil manter o equilíbrio sem poder realizar suas atividades. Porque a casa espírita, para quem não é espírita, gente, ela funciona como um hospital, né, Tânia? Onde o médium aprende e o trabalho é exatamente também um remédio, né? Isso, é um hospital, é uma escola. Atendimento aos espíritos e também trabalhar a educação mediúnica, que é muito importante, porque existem médiuns em todas as religiões, e as outras religiões não sabem exatamente o que fazer com esses espíritos, eles não são trabalhados, eles não são atendidos, eles são afastados. E nós que somos espíritas, a gente faz o trabalho de assistência, de amparo, de ajuda, e na pandemia estamos impossibilitados de fazer nos centros espíritas. Tânia, no livro que você
nos deu como base, por sinal, gente, uma dica maravilhosa de leitura, que é o livro do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, que é Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Neste livro, o Manuel, através do Divaldo, Tânia, nos traz um tema assim, bem interessante, que é as formas pensamentos, né? E nessa época dessas emoções tão desconexas, vamos dizer assim, como a gente pode entender o que seriam essas formas pensamentos e como elas atuam? Isso, a ideoplastia, né? Formas pensamento. Porque o Hermínio Miranda, ele diz uma coisa interessante, ele diz, vigie seus pensamentos, porque seus pensamentos vão virar atitudes, suas atitudes vão virar hábitos e seus hábitos comandarão a sua vida. Então, tudo começa no pensamento, né? Então, a gente tem, nesse processo, a gente tem que vigiar nossos pensamentos para que esses pensamentos sejam saudáveis, sejam equilibrados e em casa o tempo todo, a família o tempo todo, as crianças em casa, às vezes fica um pouco difícil de manter esse equilíbrio familiar. Aqui em casa são 3 médiuns, tá? Só deixando bem claro. 3 o quê? 3 médiuns aqui em casa. Difícil, né? Então, os 3 médiuns, então, né? Tem que manter realmente a harmonia familiar, a integração, a união, para que as coisas caminhem de forma equilibrada. Então, para ficar claro aqui, Tânia, em relação às pessoas que não são espíritas, a questão da ideoplastia é você imaginar algo e ir transformando aquele algo em realidade, porque tudo começa com o pensamento, nos esclarece o André Luiz, né? Então, exatamente. Tudo começa aqui. Então, aí é por isso que você falou na importância do pensar positivo, construir, né? Um bom ambiente fluídico e emocional a partir dos pensamentos. Muitas vezes nós temos muitos medos e a gente tem muito medo da doença, não sabe como ela se manifestará, porque cada organismo repercute de forma diferente a doença. Algumas pessoas têm estados profundos, outras pessoas às vezes nem sabem direito que adquiriram a doença, ficam doentes e saudáveis depois em casa, sem tratamento, enfim, cada um repercute de forma diferente. E às vezes esse medo, ele traz essa situação de desconforto e a gente vai construindo, imaginando uma situação que talvez nem se desdobre, né? E através desse medo você pode trazer, nessas construções ideoplásticas, você pode trazer desequilíbrio para o corpo, porque tudo surge na mente. E a pandemia, ela vem assim, ser um campo muito fértil para isso, né? Porque gera medo, gera temor, né? Ansiedade, né? Medo do futuro, medo das mudanças, medo desse novo normal, que tanto se fala por aí que ninguém ainda não sabe também como será. Então, tudo isso gera muito medo, muita ansiedade, muita angústia, e o medo, às vezes, se desequilibra emocionalmente e traz para si espíritos bastante necessitados, que vibram nessa sintonia, porque pensamento é sintonia. Aí a gente aprende no Espiritismo que a sintonia se dá justamente pelo pensamento. Então, manter sempre os pensamentos positivos, manter sempre um ambiente saudável, um ambiente acolhedor, um ambiente propício para as boas emoções se desenvolverem. E você tocou num ponto bem interessante, a sintonia. Ou seja, muito se é falado que os opostos se atraem. A gente que estuda e vê essa questão de sintonia, de vibração, a gente sabe que não é assim, né? São os similares. São os afins que se atraem. Né? Pensamento e sentimento e vibração. Então, os espíritos se aproximam através da vibração. E agora imagina, você com uma família, vamos supor, de 5 pessoas, acho que é mais ou menos padrão no nosso país. Dentro de uma casa, há 2 meses, né, no processo de isolamento, pensando sabe-se lá o quê. Então, esse processo que afeta, né, afeta toda a harmonia do lar e a questão do que você vê,
do que você assiste, das músicas que você escuta. Isso tudo influi na sintonia, Tânia? Totalmente. Influi totalmente. Quando se pensa na interferência dos espíritos, o Kardec vai dizer que eles influenciam nossa vida muito mais do que a gente pensa, que algumas vezes são eles que nos guiam, não é assim? Então, essa convivência forçada, longa, ela gera pressão, medo, desequilíbrio, e no ambiente familiar também. Inclusive pela incerteza do emprego, pela incerteza da alimentação, pela incerteza da vida e da própria vida, de estar vivo ou, né, perecer por essa doença. São muitas as incertezas. Nós que já somos o país mais ansioso do mundo, acredito mesmo? que Os o Brasil dados é o país mais ansioso do mundo. não Já era antes da pandemia. Por todas as incertezas políticas, sociais, econômicas. Depois da pandemia, acredito que multiplique isso ao infinito, porque também a situação do Brasil na pandemia também não é nada confortável. Verdade, verdade mesmo. Tânia, o Divaldo também nesse livro, ele relata sobre as obsessões coletivas. O que seriam essas obsessões coletivas? Isso. Nós sabemos que tudo é vibração e sintonia, né? E o nosso mundo está doente, já faz muito tempo. Um exemplo disso é bem prático. Um exemplo simples. Por exemplo, como uma coisa se multiplica na internet, como é que a gente diz? Que ela o quê? Viraliza. Viraliza, isso. Né? Viraliza. Então, a gente está muito tempo nessa sintonia de doença, de vírus. 2025, a OMS já estipulava que depressão e suicídio seriam pandêmicos no mundo. Antes da pandemia já existia essa prospecção da OMS que em 2025 já é a maior causa de afastamento do mundo do trabalho, é a depressão. E a gente sabe que às vezes a depressão leva ao suicídio, não todas as vezes, mas 95% dos casos de suicídio são gerados por depressão. Tudo isso a gente vê uma sociedade que está adoecida, porque o nosso modelo de sociedade, ela não trata a causa, ela trata o efeito. Então, tudo isso vai gerando essa energia, e as obsessões elas vão se proliferando num sistema que ele vai se amplificando. Porque o Kardec, ele diz que todos somos médiuns, em menor ou maior grau. Então, ou seja, todo mundo tem sensibilidade. Né? Então, num mundo que já está adoecido, antes e principalmente pós-pandemia, com certeza as obsessões elas vão se multiplicar. A mediunidade, no seu início, inclusive no Brasil, ela é muito atribuída à questão do problema mental. Inclusive, teve um autor que, em 1937, ele comparava a mediunidade a uma das situações de maior alienação, só perdendo para a sífilis e o álcool. Então, por muito tempo, a mediunidade ela foi tratada como problemas mentais, né? Problemas mentais. A pessoa que era médium, ela era doente, ela tinha problemas mentais. Só depois, lá nos anos 90, inclusive tem no DSM, tem uma doença catalogada como eu vou lembrar exatamente o nome, mas ela é ligada à questão da mediunidade. E no CID-10, que é o da psicologia, também tem episódios mediúnicos constando como sendo processos de doença mental. Ao longo do tempo, isso foi evoluindo, e nos anos 90, o Cohen, ele começou a pesquisar saúde e espiritualidade. Inclusive, a partir daí,
Ele descobriu, nas pesquisas mais recentes, que 7% das pessoas que têm espiritualidade, elas vivem mais e elas se recuperam mais rápido frente às doenças. Né? Então, mediunidade, o Alexander Moreira criou, que é um pesquisador brasileiro, criou lá na Universidade de Medicina de São Carlos, de Minas Gerais, ele criou o núcleo, o NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Saúde e Espiritualidade, que em uma das linhas de pesquisa fala justamente dos processos de mediunidade. Então, a mediunidade já teve a outra forma de ser vista, inclusive uma forma mais científica. Não se circunstanciando somente a questão religiosa, porém a questão científica mesmo. Inclusive o Alexander, ele tem muitos artigos em inglês falando sobre o tema. Ele é um pesquisador muito conhecido que fala sobre o tema espiritualidade, sobre mediunidade. Ele tem bastante atuação nessa área. Eu vi alguns vídeos dele, inclusive ele coloca, né, essa questão científica muito em voga, porque o Livro dos Médiuns, ele é o referencial para quem estuda, né, o Pentateuco kardeciano, ele é o referencial científico, né? Embora que, vamos supor, a ciência normal, vamos dizer assim, porque eu não vou dizer material, não diz que não é. Mas você está falando aí em pesquisas realmente desenvolvidas por pessoas nem tão ligadas, no caso, à mediunidade ou ao espiritismo, mas que desenvolvem hoje pesquisa. Então, hoje existe, sim, um estudo científico sério em relação à mediunidade. Se você colocar web, você vai ver uma série de pesquisas na internet sobre esse tema. Ai, que legal, né? Porque, assim... Inclusive, o NUPES tem muita coisa. O NUPES, que é o núcleo, eles têm muita coisa, muitas teses, muitas dissertações. Fazem eventos todos os anos, trazem pesquisadores de fora do país. Eles têm uma forte vertente sobre espiritualidade. Porque eu acho assim, que o olhar da ciência é exatamente isso, é questionar, né? Não julgar. Você questiona, faz a pesquisa e coloca ali os pontos, ou sim ou não, né? E aí, exatamente, se tem esse estudo, então é fantástico, porque... Isso desmistifica a mediunidade. Porque a mediunidade, ela é independente de caráter, de cor, de religião. Né? Então, as pessoas pensam assim, tem dois grandes problemas. As pessoas, às vezes, elas demonizam a mediunidade, que a mediunidade é coisa do demônio, ou elas acham que os médiuns são seres já muito evoluídos, e nem uma coisa nem outra. São seres em evolução que estão, como a mediunidade, como sua ferramenta de evolução. Porque a gente fala muito de mediunidade, em atendimento aos espíritos, mas a mediunidade ela é uma excelente ferramenta de autoconhecimento e de evolução. Então, você se torna uma pessoa melhor por ser médium, porque você escuta aqueles relatos, você vê aquele sofrimento, e você percebe não só que existe um mundo espiritual, mas que você também precisa se preparar sendo uma pessoa melhor para esse mundo. Uhum. Tânia, e assim, você falou na questão do trabalho mediúnico. Os centros estão fechados, né? Como é que o médium faz? Porque não é recomendável o médium fazer sessão mediúnica em casa, não é? Como então o médium deve proceder? Como o médium faz, ele não faz. O médium tem que entender que a casa dele não é um ambiente preparado para o atendimento aos espíritos. Então, o que ele pode fazer é oração. Pedir aos espíritos, aqueles que têm a percepção, que veio, que se aproximam, e explicar para eles que não é o momento, e fazer prece. Pedir a espiritualidade, pedir aos seus mentores, aos mentores da casa, aqueles que estão vinculados, porque a gente tem essa assistência, que encaminhe esses espíritos e que cuide desses espíritos, porque o lar não é um ambiente propício para isso. Até porque a gente tem desequilíbrios durante o
a gente briga, a gente tem raiva, a gente tem uma série... E isso tudo faz com que não seja esse ambiente totalmente preparado. O ambiente preparado é o centro espírita. Não podemos estar nele, em função da pandemia, mas o que é que a gente faz em casa? A gente reza, a gente faz oração e pede a espiritualidade. Pede a espiritualidade por esses seres que estão sofrendo e pede a espiritualidade que encaminhe aos centros espíritas, porque as equipes continuam lá. Somente os encarnados não estão. Então, se você é vinculado a um centro espírita, você pede aos seus mentores, aos trabalhadores do centro que você é vinculado, que levem aquelas entidades para que elas sejam atendidas lá. Porque o trabalho lá está intenso, com toda certeza, em todos os centros. E isso é muito bom, Tânia, porque o médium acha que só pode auxiliar no centro. Mas em casa, se ele está pensando no bem, ele está emitindo, e é como você falou, né? Os espíritos, eles estão trabalhando sempre, eles não param, né? Então, o médium, seja ele com, sei lá, uma mediunidade mais aflorada ou não, ele está tendo auxílio do mesmo jeito, né? Exatamente. Ele tem que ter essa consciência, que ele pode ajudar dessa forma, encaminhando, orando, pedindo a Deus a espiritualidade que encaminha esses espíritos, porque reunião em casa nunca foi um lugar propício e ainda mais nessa situação não é, porque a gente tem constâncias dentro de casa e as emoções sobem e as emoções, né? A gente não está todo dia em equilíbrio emocional e nem espiritual. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em reunião mediúnica, a gente sabe que os espíritos muitas vezes se ligam a elas na noite anterior. Então, na noite anterior, antes de dormir, já faz aquelas preces, já faz aquelas orações, pedindo que seja encaminhado ao trabalho no centro espírita, porque ali não vai ser realizado. Então, ter essa consciência. E o médium só tem essa consciência quando ele tem educação mediúnica. E a importância dele ter educação mediúnica, ele saber que porque ele está vendo, porque ele está ouvindo, ele não é o local apropriado e ele não deve dar passividade e nem dar comunicação, porque ali com certeza vai trazer desequilíbrio ao seu ambiente familiar. Isso é muito importante, porque pode até complicar ainda mais, tanto no ambiente que ele está fazendo, porque ele pode estar sendo vindo, né, determinados espíritos que eles não têm como ajudar, e aí a pessoa, porque tem muito médico que tem essa questão de absorver, não sabe dispersar essas energias, e aí fica um complicador imenso, né? Porque no livro do Divaldo, ele fala um pouco sobre isso, né? Mediunidade é bênção, chama dificuldade. Para ser médium, você precisa de ter responsabilidade, você precisa entender certos processos, conhecer, ler os livros, ter conhecimento de como funciona, ter conhecimento do seu próprio processo, porque a mediunidade ela é muito individual. Nenhum médium atua de forma igual a outro. Então, cada médico tem sua particularidade, é muito específico. Então, você tem que estudar para se conhecer, para saber como é que funciona com você. E é muito importante esse processo. No livro, Tânia, também do Divaldo, ele diz que o amor está um pouco... existe pouco amor, na verdade, ele fala. E isso provoca dissensões, inclusive na própria fé religiosa. Não é? Ele toca nesse assunto e eu achei tão pertinente que a gente vive um mundo tão polarizado hoje, é direita, é esquerda, é preto, é branco, é isso, é aquilo, e tudo gera um complicador grande para aquele que opta por qualquer um lado, né? Com pessoas atacando, com outros, é uma coisa assim bem complicada. Então, assim, hoje a gente realmente ainda há muito pouco amor e a pandemia ele veio trazer essa necessidade de encontrar mais esse amor. Veio. Primeiro, é a questão do amor ele não ser um amor uniformizado. Tem o amor ágape, tem o amor eros, tem o amor filia. Então, já tem os tipos de amor. O amor não é uma coisa só. O amor a si, o amor ao outro. Então, as pessoas hoje são muito individualistas e
elas amam até que concordem com elas, amem até que faça o que elas gostam, o que elas querem. Então, a situação é essa. E hoje está tendo muito conflito nos lares, justamente por isso. Inclusive, já tem dados de associações de proteção a mulheres e a crianças, o Observatório da Mulher e da Criança, já tem registrado muita violência doméstica. E isso daí é justamente o excesso de convívio. Então, o excesso de convívio, ele leva o amor ou não. Então, as pessoas, às vezes, trabalhavam o dia inteiro, só chegavam em casa à noite, só conviviam aquele espaço de tempo. E agora elas estão convivendo o dia inteiro em casa. Então, tem que ter conhecimento, tem que ter flexibilidade, né? Tem que entender, tem que compreender, e as pessoas hoje em dia elas não têm muita paciência de entender o outro. Né? Já dizia Zygmunt Bauman, dos amores líquidos, da sociedade líquida, da série líquida dele. Né? E é porque ele nem conheceu a pandemia. Nossa, Imagine agora. uma dica maravilhosa, porque a série do Bauman é perfeita. Exatamente. Então, ele nem conheceu a pandemia, né? Morreu um pouquinho antes. Excelente. Tânia, a gente já está quase no finalzinho, o tempo é tão pouco, é tanta pergunta boa, e a gente tem tanta coisa, né, tanto questionamento, mas qual é a sua visão, né, para, já que as pessoas se preocupam tanto com o futuro, você é tão conhecedora desse aspecto humano, vamos dizer assim, você tem pedagogia, você trabalha nessa área, qual é a visão que você, como profissional, né, tem do amanhã? A visão é a ter fé, porque sem fé a gente não consegue vislumbrar, e tentar botar em prática os ensinamentos de Jesus, né? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não é assim? Então a gente se inquieta, a gente pensa, se amanhã não tiver isso, não amanhã. Viva hoje. Hoje é presente, então viva hoje. Mas se amanhã, às vezes a gente imagina uma série de dificuldades e elas não acontecem. Então, que bom que não acontece. Então, não ficar muito projetando. Vai vivendo. Né? Vai daqui a 30 dias. Que a gente trabalha aqui com escola, né? As escolas estão fechadas também, até o final do mês. Então, os professores estão trabalhando todos em casa. E aí você fica pensando, e o ano letivo? Eu acho que hoje o ensinamento maior é aprender a conviver, aprender a respeitar, aprender a tolerar. O ano letivo a gente deixa para depois. Porque as competências de vida hoje, elas são mais importantes do que as competências cognitivas. Se seu filho não aprender a ler até o final do ano, tudo bem. Mas ele vai aprender a conviver, ele vai aprender a respeitar, ele vai viver a amar, ele vai amar, tolerar, a família se unir em torno do seu ideal. A família tem pessoas que estavam bastante desconectadas e estão tendo a oportunidade de se conectar ou não, né? Porque a oportunidade está aí, não é a que a gente gostaria, mas é o que temos. Mas você acredita que vai ter um ganho emocional, pessoal, de cada um nesse cada um vai tirar, como sempre, cada um vai tirar de acordo com os seus próprios princípios. Né? Conhece a árvore de acordo com seus frutos. Então, para uns vai ser péssimo, para outros, bem melhor. Cada um vai tirar de acordo com os seus valores, com a forma de ver a vida. Né? Tem gente que está dizendo que o mundo vai melhorar, outras pessoas estão dizendo que o mundo vai piorar. Na verdade, o mundo vai melhorar para aquelas que querem o melhor, vai piorar para aquelas que constroem o pior, porque não dá para a gente pensar que a partir da pandemia tudo vai ser diferente, as pessoas vão sair amando, sair respeitando. A gente está vendo que não é assim. Né? Isso é uma ilusão, né? As pessoas são o que elas são. Inclusive, os espíritos também são o que eles são. O fato de se tornarem espíritos, perderem o corpo, também não faz que eles sejam anjos ou demônios. Eles são o que são. Como nós somos o que nós somos. Então,
Tomara que melhore, muitas pessoas estão acordando, inclusive, com a solidariedade, estão vendo o outro, estão doando. Que bom, né? Esperamos que isso vá se perpetuando, mas sabemos também que não será a tônica para todo mundo. Mas se algumas pessoas despertarem, já estão despertando, né? Para a questão da solidariedade, a gente está vendo muitas coisas bonitas e também muitas coisas feias. Infelizmente, somos humanos e temos nossos erros e acertos. Com certeza. Tânia, eu vou ter que perguntar. Eu estou vendo essa pintura atrás de você, belíssima, e a gente falou no início, né, que o Elson Monte, que é o esposo da Tânia, trabalha com a pintura mediúnica. Essa foi uma pintura mediúnica? Foi uma pintura mediúnica. Esse quadro é belíssimo, já é um pouco antigo. Ele ocupa toda a parede do quarto. Que lindo. Temos esse trabalho na nossa associação de psicopictografia, também é conhecido como pintura mediúnica. Uhum. Que lindo. E esse trabalho parou também, Tânia? Ou o Elcio continua? Também parou. Também parou. Porque tudo era lá no centro. Entendi. Nada em casa. Inclusive, trabalho de assistência, eu faço diálogo fraterno no centro, um dos meus trabalhos no centro é diálogo fraterno, e a gente já recebia muitas pessoas com depressão, com tentativas de suicídio, então já vinha nesse processo de adoecimento muito intenso, mas infelizmente a gente não está podendo fazer presencialmente. Esperamos que você vai conversar com o Elcio, que depois ele vai ficar devendo para fazer um vídeo aí das pinturas, né, para trazer, porque gente, eu já tive a oportunidade. Eu posso até disponibilizar, nós temos no Facebook do nosso centro, a gente tem alguns vídeos. Ótimo, né? Eu ponho, vai ficar na descrição, o link. Pronto. Vai ficar na descrição do vídeo. De pintura mediúnica, nós fizemos alguns eventos, fica lá, eu vou disponibilizar para você. Beleza. Tânia, minha amiga, olha, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês, a sua família, ao nosso planeta que está precisando, né? Que todas essas palavras suas, né, possam chegar a todos os corações, mas aí fica a sua mensagem final. Gisele, muito feliz, muito agradecida pela oportunidade de conversar com você. Também desejo tudo de bom, muito sucesso nesse novo trabalho, que também é muito importante, divulgação do seu canal. E esperamos que essa pandemia nos torne melhores humanos, e que a gente possa entender que melhores médiums trazem melhores comunicações, né? E que a gente possa receber somente boas comunicações, dos mundos felizes, e que o nosso mundo possa melhorar bastante para que a gente possa viver melhor, viver em paz. Amém, que assim seja. Tânia, beijão, tá? E a gente vai se encontrar ainda, viu? Eu vou estar ali perturbando, porque você tem muito aqui a nos ajudar. Pode ficar à vontade, estou disponível. Pode ficar à vontade. Tchau, tchau, viu? Fica com Deus. Tchau. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.